Fui à joalheria apenas para buscar a pulseira da minha mãe, que estava em manutenção. Era uma tarefa simples, dessas que você encaixa no meio da semana e resolve em 5 minutos. Mas o que o senhor Armando, joalheiro há décadas e amigo antigo dos meus pais, disse sem querer, acabou com o que eu chamava de paz. Que coincidência você vir hoje. Seu marido passou aqui na semana passada. Encomendou um anel com uma gravação lindíssima para L. Martins, para sempre seu. Achei que fosse presente para alguém da família. Uma prima, talvez. Engoli seco. Como é? Sim, ele disse que queria algo discreto, elegante, bem parecido com o estilo que vocês costumam escolher. Meu sangue gelou. L. Martins não sou eu. E nunca fui. Na mesma hora, tudo que parecia comum se desfez. A vitrine, a pulseira, o sorriso simpático do Sr. Armando. Ele percebeu minha expressão 1 segundo tarde demais. Aquela frase não era apenas romântica, era um rastro. E eu pretendia segui-lo até o fim, sem avisar a ninguém. Você já descobriu uma traição por uma frase mal colocada? Conte sua história. Ela pode abrir os olhos de outra mulher. Tem certeza de que ele pediu esse anel? Perguntei, tentando manter a voz firme. O Sr. Armando, que sempre me tratou com carinho quase paternal, ficou visivelmente desconfortável. Olhou em volta, como se procurasse uma desculpa para encerrar o assunto. Mas já era tarde. A frase escapou, e o estrago estava feito. Sim, olha, talvez eu tenha entendido errado, ele disse, ajeitando os óculos. É que conheço vocês há tantos anos. Imaginei que fosse um presente para alguém da família. L. Martins não é ninguém da minha família, Sr. Armando. Respondi, olhando direto nos olhos dele. Ele baixou o olhar. Silêncio. Desculpe, não quis causar nenhum mal-entendido. Fiquei parada, com a caixinha da pulseira na mão. Mas o peso agora estava em outro lugar. E foi ele mesmo quem veio? Pessoalmente? Sim. Sozinho, na quinta passada. Escolheu o modelo, pediu a gravação, disse que era urgente. Parecia animado. Me segurei para não tremer. Agradeci educadamente e virei para sair, mas antes que eu alcançasse a porta, ele chamou. Espera, minha querida. Só 1 segundo. Feche a porta, por favor. Fechei. Ele deu a volta no balcão, respirou fundo e falou baixo. Eu não devia, mas me sinto na obrigação. Conheço sua família há muitos anos. Respeito muito seus pais. E você sempre foi uma moça direita, leal. Isso que aconteceu não me parece certo. O que o senhor quer dizer? Ele tirou o celular do bolso e abriu um aplicativo de câmeras de segurança. Temos câmeras por protocolo, sabe como é? Segurança, controle interno. E, bem, a gravação está aqui. Demorei 1 segundo para entender. Depois, apenas assenti. Ele virou o celular na minha direção. Dei play. Era quinta-feira. O salão da loja estava calmo. A câmera do canto mostrava meu marido, entrando, sorridente, de camisa social azul clara. Não estava nervoso, nem cauteloso. Pelo contrário, estava confortável, familiar. Parecia alguém que fazia aquilo com frequência. Ele cumprimentou o atendente, olhou modelos de anel, apontou para um específico. Depois, se inclinou e falou com clareza. O áudio não era perfeito, mas dava para ouvir. Pode colocar. Para L. Martins, para sempre seu. Isso mesmo. Sem acento, com letra cursiva. Ele sorriu. Pegou o celular, mostrou uma foto, provavelmente dela. O atendente assentiu. Pausei o vídeo. Isso é suficiente. Obrigada. Sr. Armando guardou o aparelho constrangido. Me perdoe. Eu jamais queria ser indiscreto. Só achei que você merecia saber. E eu agradeço por isso. Respondi com a garganta apertada. Saí da loja com as pernas bambas. Dentro do carro, respirei fundo várias vezes antes de ligar o motor. O mundo ao redor parecia continuar igual. Carros passando, pedestres apressados, sol alto no céu. Mas dentro de mim, algo tinha virado do avesso. Ele encomendou uma joia com uma declaração eterna para outra mulher, enquanto dormia ao meu lado, enquanto me beijava de manhã, enquanto dizia que estava cansado demais para sair.
Não chorei. Ainda não. Em casa, coloquei a pulseira da minha mãe na caixa novamente. Não era dia de cuidar de nada antigo. Era dia de começar algo novo. Comecei abrindo uma nova pasta no meu notebook. Nomeei com frieza. Provas. Naquele dia, anotei tudo. Data, horário, nome da gravação, nome da mulher. E pela primeira vez, digitei uma frase que me doeu escrever. Meu marido tem outra mulher, e eu vou descobrir quem ela é. Mas ele não saberia, porque essa história não começaria com um confronto. Começaria com uma observadora e terminaria com um veredicto. Entrei em casa e encontrei tudo no mesmo lugar. A luminária acesa na sala, o café da manhã ainda na bancada, o sapato dele jogado de qualquer jeito ao lado do sofá. A vida seguia como se nada tivesse acontecido. Mas eu já não estava no mesmo lugar. Naquela noite, preparei o jantar como sempre. Fiz o prato favorito dele, risoto de limão siciliano com salmão grelhado. Não porque ele merecesse, mas porque eu precisava manter tudo exatamente como estava. Nada podia parecer fora do lugar. Rafael chegou por volta das 8. Entrou falando no celular, rindo. Tá ótimo. Combinado então. Amanhã às 7. Beijo, querida. Até lá. Beijo, querida. Sorri. Jantar na mesa. Ele desligou o celular com pressa. Oi, amor. Que cheirinho bom. Que sorte a minha, hein? Sentou-se à mesa e me deu um beijo rápido no rosto. Comia como se nada estivesse fora de ordem. E para ele, talvez não estivesse. Ele vivia em 2 casas, na mesma casa. Naquela noite, dormi com ele ao meu lado. E foi como dormir ao lado de um estranho. Um estranho que sabia o código do portão, o lugar da xícara favorita e o cheiro do meu perfume, mas que gravava juras eternas para outra. Nos dias que se seguiram, observei tudo, cada gesto, cada frase solta, cada buraco entre o que ele dizia e o que fazia. Na terça, ele saiu com a desculpa de uma reunião com investidores. Às 23 horas, ainda não havia voltado. Entrei no Instagram e busquei pelo nome da mulher da gravação, Ellie Martins. Era um nome comum. Apareceram muitas, mas um perfil em especial me chamou a atenção. Letícia Martins, advogada. Perfil fechado, mas com foto de perfil ao lado de uma taça de espumante, na mesma joalheria. A legenda dizia: a vida às vezes surpreende com gestos que ninguém precisa ver para saber que são reais. O anel aparecia em destaque, o mesmo modelo. A gravação não era visível, mas eu sabia. Eu tinha visto aquilo nascer. Cliquei no botão de seguir e em menos de 1 hora fui aceita. A primeira coisa que fiz foi capturar tudo. Fotos, legendas, comentários. Ela não parecia saber da minha existência. Em todas as postagens, Rafael não aparecia, mas ele era mencionado indiretamente. Ele, meu amor, minha base, meu presente. A mulher vivia apaixonada por um fantasma, e eu por um ator. Voltei para minha pasta de provas, atualizei com novas capturas, incluí áudios antigos de Rafael com desculpas esfarrapadas e criei 2 subpastas, mentiras contadas a mim, verdades escondidas dela. No sábado, ele comentou que precisaria viajar no domingo cedo. Cliente novo, cidade vizinha, vou e volto. Tá bem, respondi. Quer que eu prepare alguma coisa para levar? Ah, não precisa, amor. É só bate e volta. Peguei um fichário e anotei a frase. Ele achava que era só mais uma desculpa, mas eu já estava colecionando cada palavra como munição. Porque em breve, cada mentira voltaria para ele como faca afiada e assinada por ele mesmo. Naquela noite, sonhei com a loja, com o Sr. Armando tentando me entregar algo, mas minhas mãos estavam cheias. Acordei com a sensação de que ainda havia mais por vir. E havia, porque a Letícia Martins não era apenas uma amante. Ela era a segunda mulher de um homem que se casou comigo primeiro e que agora achava que continuaria escondendo as 2 versões de si mesmo sem que nenhuma desmoronasse. Mas o teto que ele construiu estava prestes a rachar.
e eu seria o vento que entraria pelas frestas, sem fazer barulho, mas arrancando tudo. Passei dias observando Letícia Martins em silêncio. Advogada, 30 e poucos anos, bem-sucedida. Postagens discretas, sempre com legendas sentimentais e fotos sugestivas, mas nunca explícitas. Dava para perceber que ela se considerava a mulher oficial, mesmo sem mostrá-lo. Curioso para alguém que usava um anel com juras de eternidade. O que me impressionou não foi o anel, foi a confiança. A forma como ela escrevia, como quem nunca duvidou de quem estava ao lado, como alguém que jamais imaginou que pudesse estar vivendo uma mentira cuidadosamente montada. E foi aí que decidi agir. Enviei uma mensagem direta, usando um tom neutro, como se fosse uma cliente. Oi, Letícia. Vi seu perfil profissional e achei seu trabalho interessante. Podemos conversar? A resposta veio rápida, simpática, cordial, prestativa. Agendamos um café no centro, como se fosse uma conversa informal sobre um possível contrato jurídico. Quando nos encontramos, Letícia era ainda mais segura do que parecia nas fotos. Bem vestida, olhar firme, fala clara. Falamos sobre contratos, sobre atendimento empresarial, e ela perguntou que tipo de situação eu estava enfrentando. Bom, digamos que envolve fidelidade, mas não exatamente a contratual, respondi. Ela riu sem perceber a carga da frase. Depois de alguns minutos, respirei fundo e disse: Letícia, o que eu vou dizer não é sobre seu trabalho, mas talvez sobre sua vida. Me perdoe por não ter sido honesta desde o início, mas eu precisava confirmar algo antes de falar. O sorriso dela desapareceu. Você conhece Rafael Lopes? Ela franziu o senho, claramente surpresa. Sim, claro que conheço. Por quê? Porque ele é meu marido, legalmente casado comigo. Desde 2015. Letícia ficou pálida. Abriu a boca e fechou. Piscou devagar. Não disse nada por alguns segundos. Isso não pode ser verdade. Ele me disse que era divorciado. Ele mentiu. E não só para você. Para mim também. Abri minha bolsa e entreguei a ela uma cópia da certidão de casamento. A mesma que usamos para comprar nosso apartamento. Ela leu em silêncio. Depois passou a mão no rosto, ainda em choque. Ele disse que estava em processo de separação, que só não o oficializou ainda por questões burocráticas com a empresa da ex. Ele me disse que a ex era fria, controladora, que não queria mais nada com ele. Só o dinheiro. Sorri com tristeza. Engraçado. Ele me descreveu a amante como alguém emocionalmente instável, que usava o relacionamento como forma de chantagem. Letícia abaixou os olhos. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Você está me contando isso porque quer que eu acabe com ele? Não. Eu estou te contando isso porque eu cansei de ser a única que sabe a verdade. E se ele mentiu para mim esse tempo todo, ele também mentiu para você. Ela respirou fundo, visivelmente abalada. Ele me deu um anel. Eu sei. Vi o vídeo da compra. Vi a gravação. Sei de tudo. Deixei a conta paga e me levantei. O que você vai fazer? Ela perguntou. O que ele menos espera, mas no tempo certo e sem avisar. Ela assentiu. Pela primeira vez, sem orgulho. E eu saí do café com uma certeza. Não havia mais a esposa e a outra. Agora éramos as duas vítimas de um homem que usava palavras como vitrines e verdades como trapos escondidos atrás da cortina. Mas tudo isso estava prestes a ser iluminado. E ele não teria mais onde se esconder. Na quinta-feira à noite, Rafael chegou em casa mais cedo que o habitual. O cliente cancelou de última hora. Aproveitei para abastecer o carro e resolver umas coisas no centro, disse enquanto largava a chave do carro sobre a bancada, como se fosse só mais um dia qualquer. Sorri. Mano, que bom. Precisa descansar. Ele foi tomar banho. E eu fui abastecer outra coisa. Meu plano. Peguei a chave e desci até a garagem. O carro estava impecável por fora, como sempre. Rafael era obcecado por aparência, brilho, impressão. Mas por dentro, bom, ali ele não esperava ser descoberto. Comecei pelo porta-luvas, documentos, lenços, chicletes, nada incomum. Até que no fundo senti algo rígido, envolto em uma flanela preta. Puxei com cuidado.
Era uma caixinha quadrada, de veludo cinza. Outra caixa de joias. Abri devagar. Dentro, um par de alianças, novas, elegantes, caríssimas. No interior da aliança maior, gravado em letra cursiva, lia-se Elion R. Nosso recomeço. Fechei os olhos por um segundo. Não de dor, mas para conter a raiva gelada que me subiu pela garganta. Recomeço? Ele estava planejando casar com ela, sem se divorciar de mim, sem me contar nada, sem ao menos esconder direito. Olhei o anel por mais alguns segundos e devolvi a caixa. Voltei para o apartamento como se tivesse ido pegar algo no carro, com a respiração controlada, o coração em guerra e a mente fria como aço. No meu quarto, abri novamente a pasta chamada Provas. Adicionei novas fotos, as alianças, a gravação do pedido na joalheria, a legenda do Instagram de Letícia, a certidão de casamento, prints das mensagens que ele me mandava enquanto estava em reunião. Criei 2 arquivos de Word. Arquivo 1, para Letícia. Uma carta serena, mas precisa. Com anexos, mostrando datas cruzadas, frases copiadas, mentiras repetidas, finalizada com uma única pergunta. Você ainda quer ser a mulher com quem ele pretende recomeçar? Arquivo 2, para Rafael, mais curta. Fria, sem espaço para justificativas. Você construiu 2 vidas com as mesmas palavras. Agora vai assistir às 2 desmoronando, por causa de um silêncio que eu escolhi quebrar. Ambos os arquivos seriam enviados, no momento certo. Na manhã seguinte, Rafael saiu cedo. Deixou um beijo na testa e avisou que passaria o fim de semana em treinamento externo com a equipe. Tranquei a porta e, finalmente, chorei. Mas não por ele. Por mim, pela mulher que acreditou, pela mulher que tentou, pela mulher que ainda dormia ao lado de alguém que já havia ido embora há muito tempo. Depois, levantei, prendi o cabelo, liguei o computador e revisei os documentos. Os nomes estavam todos ali. As mentiras, organizadas, as provas indiscutíveis. Estava tudo pronto. O que viria depois já não era sobre amor, nem sobre dor. Era sobre dignidade. E Rafael logo descobriria que uma mulher traída em silêncio é a mais perigosa das inimigas. Ela não faz barulho. Ela espera o momento certo e só atira quando tem certeza que não vai errar. Na segunda-feira, o despertador tocou às 6 horas, mas eu já estava acordada fazia tempo. Levantei, tomei banho com calma, coloquei uma roupa neutra, calça de alfaiataria, blusa preta de mangas compridas, e tomei meu café em silêncio, como uma mulher que já sabe exatamente o que vai fazer. Não era dia de desabafo, era dia de entrega. Às 7h50, estacionei em frente ao prédio do escritório onde Rafael trabalhava. Conhecia bem a recepcionista, pois já o acompanhara em alguns almoços corporativos e eventos da empresa. Levei um envelope marrom com o nome dele. Dentro, a carta impressa e uma cópia encadernada das provas, com marcações, datas e comentários. Nenhuma explosão emocional. Apenas a cronologia limpa e devastadora de tudo que ele tentou esconder. Bom dia, disse a recepcionista. Pode entregar isso diretamente ao Rafael, por favor? É importante, ela assentiu. Ele já está na sala. Entrego pessoalmente. Agradeci e saí sem olhar para trás. No caminho, parei numa cafeteria tranquila e abri o aplicativo de e-mail. Preparei a mensagem para Letícia com o título: Você merece saber com quem vai se casar. Corpo do e-mail: Letícia, isso não é vingança, é clareza. Em anexo, envio informações que comprovam que Rafael Lopes, com quem você está se relacionando, ainda é legalmente casado comigo. Não estamos separados nem em processo. As provas falam por si. Não espero resposta. Só espero que você não continue sendo enganada como eu fui. A outra esposa. Anexei tudo. A gravação da joalheria, a foto das alianças, a cópia da certidão de casamento e as capturas de tela mais comprometedoras. Enviei. Fechei o notebook e respirei fundo. A sensação não foi de alívio. Foi de encerramento.
como se eu tivesse trancado uma porta por dentro e engolido a chave. No fim do dia, meu celular começou a vibrar. Rafael ligou 4 vezes, deixou 2 áudios, mensagens cheias de interrogações. O que você fez? Isso é loucura. A gente podia conversar. Apaguei sem ouvir, não porque eu não quisesse saber, mas porque pela primeira vez eu tinha algo mais importante para cuidar, a minha própria sanidade. Letícia não respondeu, mas vi, horas depois, que ela desativou o Instagram. Naquela noite deixei meu celular no modo avião e fui jantar com uma amiga. Pedi vinho, sorri, contei apenas que estava reorganizando a vida. Você tá com uma paz estranha, ela comentou. Sorri de novo. É que eu parei de esperar desculpas, e isso esvazia muita coisa. Enquanto Rafael provavelmente ensaiava justificativas e Letícia confrontava a realidade que nunca suspeitou existir, eu apenas existia. Não com raiva, mas com uma força nova, silenciosa, definitiva. Na quarta-feira, 2 dias após o envio das provas, ele apareceu no meu trabalho, sem avisar, sem convite, como se ainda tivesse esse direito. Estava abatido, rosto pálido, camisa amassada, olheiras profundas. Esperou no saguão com um buquê nas mãos, um gesto desesperado e teatral, o tipo de coisa que ele achava que funcionava com mulheres cansadas de lutar. Uma colega me chamou, constrangida. Mirella, seu marido tá aqui. Quer te ver. Quer muito te ver. Fechei a tela do computador com calma. Diga que ele chegou tarde demais. Ela hesitou. Quer que eu mande ele embora? Não. Só diga isso. E observe a cara dele quando ouvir. Fiquei de pé, atrás da divisória, e esperei. Quando ela voltou, segurava o riso. Ele ficou em choque. Não disse nada. Só saiu andando sem pegar o buquê de volta. Não era sobre flores. Era sobre ele perceber que pela primeira vez eu não viria atrás. Nem para brigar, nem para ouvir, nem para tentar mais uma vez. Naquela noite, ele me mandou um e-mail. O título era: Você está me destruindo. Abri. Mirella, não esperava isso de você. Nós podíamos conversar. Eu ia resolver tudo. A Letícia me pressionava, você andava distante, e eu fiquei confuso. Mas você fez parecer que eu sou um monstro. Eu errei, mas você também nunca enxergou minhas dores. Agora todo mundo sabe. Minha família, meu chefe, meus colegas. Letícia terminou comigo, está fora de si. Você venceu. Parabéns. Vencer? Aquilo não era uma disputa. Era um encerramento limpo, sem precisar levantar a voz. Respondi com uma frase só. Você se destruiu sozinho. Eu só te entreguei ao espelho. Bloqueei o e-mail. Na semana seguinte, soube que ele havia sido afastado da empresa por questões pessoais que afetavam o ambiente profissional. A história correu rápido. O vídeo da joalheria circulava entre grupos fechados de conhecidos em comum. Ninguém sabia como chegou ali. Eu também não sabia e nem queria saber. Letícia nunca me procurou, mas por uma amiga em comum, soube que ela tinha mudado de cidade. Pediu transferência no trabalho, sumiu das redes. Quanto a mim, fiquei. Não por comodidade, mas por solidez. Eu reconstruí meu mundo no mesmo lugar onde ele tentou me apagar. A vizinha me parou no elevador. Mirella, você tá diferente, mais alta, mais leve. Mudou o cabelo? Mudei. Cortei o que já não crescia mais. Ela sorriu sem entender, e eu segui em paz, porque Rafael estava aprendendo, da forma mais dura, o que homens como ele mais temem: ser ignorado, não odiado, não enfrentado, apenas excluído da casa, da vida, da história. Meses se passaram. Hoje, quando alguém menciona o nome de Rafael, eu não sinto nada, nem raiva nem pena. Apenas um reconhecimento distante, como quem lembra de um filme ruim que assistiu até o fim só para aprender a nunca mais repetir. Ele ainda me manda e-mails de tempos em tempos. Não responde bloqueios, não respeita silêncios, sempre com o mesmo tom, arrependido, melodramático, culpando o destino, o cansaço, o mundo, nunca a si mesmo.
Não respondo, porque o silêncio é meu presente e o castigo dele. Letícia, pelo que sei, seguiu com a vida. Mudou de cidade, cortou os laços com tudo que lembrava aquele tempo. Espero, de verdade, que ela esteja bem. Fomos diferentes, mas fomos enganadas pelo mesmo roteiro e sobrevivemos. O senhor Armando, o joalheiro, me mandou uma mensagem discreta no mês passado. Espero que tudo tenha se acertado. Sei que não fui cuidadoso, mas torço por você. Respondi com gratidão. Ele não causou a dor. Só abriu a porta da verdade. E isso, no fim, foi um favor. Abri meu próprio escritório de design e curadoria de interiores. Uso minha história, a parte que não fere, em palestras sobre autonomia emocional, para mulheres que perderam a si mesmas, tentando manter a aparência de um casamento perfeito. A cada vez que compartilho um pedaço do que vivi, vejo nos olhos da plateia a mesma expressão que um dia vi no espelho. Alguém que ainda está buscando força para sair. E eu digo, você não precisa explodir para mudar. Às vezes, basta reorganizar tudo por dentro e deixar a verdade fazer o resto. Em uma dessas palestras, uma jovem me perguntou, qual foi o momento em que a senhora soube que não ia voltar atrás? Sorri. Respondi com calma. Foi quando ouvi a gravação do pedido do anel. Ele falava com tanta certeza, tanta tranquilidade, como se amar duas mulheres fosse apenas mais uma tarefa bem executada. Mas ali, naquela gravação, eu vi o nome que ficou. Não o meu, o outro. E percebi que mesmo sem saber, ele me apagou. Então decidi, eu não me deixaria sumir. A gravação me mostrou mais do que a traição. Ela me mostrou que eu existia fora dele e que podia continuar, mesmo que ele tentasse me deixar como rascunho. Hoje, se eu tivesse que gravar algo em uma joia para mim mesma, seria, para mim por inteiro, sem voltar. Não há troféu depois da traição. Não há fim cinematográfico, mas há liberdade. E ela começa assim, com uma mulher que escolhe sair, mesmo podendo ficar. Você já descobriu uma traição, não com escândalo, mas com uma frase, um gesto ou um silêncio? Comente aqui. Sua história pode ser o alerta que outra mulher precisa para lembrar que amor próprio não se implora, se recupera. Até nossa próxima história.